Primeira característica, tornar o Cronos um Kairos de Deus. O que é o Cronos? O Cronos é um tempo mensurado que nós podemos medir, cronometrar através de nossos relógios e calendários. Cronos se refere a hora, minutos, segundos, dias, meses, anos. O que é o Kairos? O Kairos é o tempo mensurado por sua intensidade e significância na história. O Kairos se refere à intervenção sobrenatural de Deus em nosso Cronos, em nossa história humana. E eu quero que vocês guardem muito bem essas duas definições, Cronos e Kairos, porque eu vou então falar constantemente agora delas. Quando o Kairos acontece, o Cronos do nosso viver é afetado. Alguma transformação ocorre quando Deus visita os homens e interfere em suas histórias. O novo nascimento, ele é um resultado do Kairos de Deus no nosso crono pessoal. Paulo e Felipe, eles eram especialistas em transformar o Cronos em Kairos. Por isso eles eram bons atacantes do reino de Deus e ganhavam muitos novos jogadores para o time de Jesus. Como que eles conseguiam transformar Cronos em Kairos na vida das pessoas? O que eu estou perguntando é como eles conseguiam tornar a presença de Deus real na vida das pessoas que o cercavam. E ao responder essa pergunta, eu quero dar então a você a estratégia para que você se torne um goleador do reino de Deus. Para que você comece a jogar no ataque, ofensivamente. O que levou Paulo e Felipe a transformar o Cronos em Kairos e assim se tornarem grandes goleadores, do reino de Deus? Foi a capacidade de olhar para o Cronos, para o momento histórico deles, enxergando neles o Kairos de Deus. Simples assim. Paulo e Felipe tinham a capacidade de olhar para o momento da sua história e perceber que aquele momento podia significar a intervenção de Deus na história de outros. O que fez Paulo e Felipe grandes goleadores do reino de Deus, não foi a ação de um poder extraordinário, sem o consentimento deles. Eles não se tornaram grandes pregadores, porque o Espírito de Deus os manipulava, os tomava, de forma que eles não tinham consciência daquilo que estava acontecendo. O Espírito Santo não os tratou como robôs, assim como Ele não nos trata como robôs. Eles foram grandes goleadores pela capacidade de acreditarem que em meio ao crono deles, a história de vida deles, Deus podia visitá-los, transformando o crono deles em Kairos, em um momento então de visitação de Deus. Isso acontece quando nós nos deixamos ser usados por Deus, quando percebemos que Deus deseja fazer algo e nos entregamos ao seu poder voluntariamente. Eu acredito que nós podemos dizer que experimentamos isso recentemente em nossa igreja. No culto do dia 18 do mês passado, houve aqui um Kairos, uma visitação maravilhosa de Deus. Você pode também experimentar isso em sua vida, se simplesmente acreditar que Deus pode entrar na sua história e transformar o seu crono em Kairos. Naquele dia Deus falou aos nossos corações. Eu vi diversas pessoas, uma igreja chorando. Eu voltei para minha casa, eu falei para a Silvana, até terça-feira parece que eu ainda não consegui me encontrar. Tamanha a unção de Deus que desceu neste lugar.
Ao perceber a visitação de Deus, você precisa se entregar, você precisa se render, e aí o Kairós acontece. E nós vamos ver um destes momentos de Kairós na vida de Filipe. Um grande movimento de perseguição aos cristãos começou logo no início da igreja. Um dos homens que liderava este movimento de perseguição era Paulo. Ele ia de casa em casa e ele arrastava homens e mulheres para a prisão. E diante desta perseguição, muitos cristãos foram dispersos para as mais variadas regiões, como nós podemos ver em Atos capítulo 8, do verso 4 ao 8. Eu convido vocês a me acompanharem nesta leitura. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para a cidade de Samaria, ali eles anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Filipe, assim como os demais cristãos, precisou fugir de Jerusalém. Ele não ficou murmurando por ter que perder a sua casa, deixar os irmãos que agora estavam vivendo comunidade, isto é, eles tinham tudo em comum, tinham um só coração, uma só mente. Entretanto, diante da perseguição, eles precisaram se espalhar. Ele percebeu neste movimento, nessa perseguição, a oportunidade de Deus usá-lo como um vaso de bênção na vida de outras pessoas. Filipe percebeu que ele podia levar outras pessoas a experimentarem o Kairós de Deus, assim como ele havia experimentado. E ele deixou então Deus usá-lo, ele se entregou na mão de Deus. E por isso, naquele dia em Samaria, ele marcou muitos gols. Muitas vidas em Samaria vestiram o uniforme do time de Jesus e experimentaram em suas próprias vidas a visitação de Deus, o Kairós de Deus. Isto porque um homem chamado Filipe se esvaziou para que o Espírito de Deus se manifestasse por meio dele. Nós veremos também um destes momentos de Kairós na vida do atacante Paulo. No final da primeira viagem missionária de Barnabé e Paulo, eles pregaram na sinagoga da cidade de Icônio, que ficava na região sul do Império Romano. Eu vou pedir para os irmãos colocarem o mapa, só para que vocês possam aí acompanhar. Tá? Hoje é localizada na região central, né, da Turquia. Alguns vieram a crer neles, e outros passaram a persegui-los, e formaram então uma conspiração de judeus e gentios, com o fim do quê? De apedrejar Paulo e Barnabé. Quando eles souberam disso, fugiram para a cidade de Listra, que fazia parte então dessa região chamada Licaônica. Em Listra, pregaram o evangelho de Jesus Cristo, e quando lá estavam pregando, o Kairós de Deus se manifestou naquele lugar, conforme nós vamos ler agora em Atos, capítulo 14, verso 8 ao 12. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique de pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. Eu não vou me deter no resto da história, porque o meu objetivo é somente mostrar como Paulo, em meio ao seu Cronos, aquele momento histórico, ele transformou num Kairós de Deus. Paulo tinha essa sensibilidade, né? Assim como Filipe, de perceber a oportunidade de tornar visível a presença de Deus na vida das pessoas. A ação de Deus em Listra levou o povo a pensar
que Barnabé e Paulo eram deuses em forma humana. Isso era muito comum naquele tempo. Paulo e Barnabé precisaram corrigir este pensamento do povo. Eu acredito que a Bíblia não registrou todos os gols, que foram marcados neste dia por Paulo e Barnabé, na cidade de Listra. Mas ela se preocupou em mostrar o gol de bicicleta, o golaço que ele fez nesse dia. Uma mulher chamada Eunice, judia, casada com um grego, se converteu. Eunice, juntamente com a sua mãe, Lloyd, se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo. Eunice tinha um filho, de aproximadamente 13 anos neste tempo, chamado Timóteo. Essa mulher convertida discipulou seu filho, ensinou ele a respeito então de tudo que ela havia aprendido. Paulo retorna a Listra 6 anos depois. Timóteo se encontrava agora então com seus 19 anos, jovenzinho. E Paulo convidou para ser o seu parceiro no ataque do time de Jesus. Timóteo se tornou um grande homem de Deus. Nós temos na palavra de Deus, na Bíblia, cartas do apóstolo direcionadas a esse jovem pastor, orientando então em seu ministério pastoral. Timóteo certamente foi o gol de bicicleta de Paulo, aquele golaço, E a pergunta que eu levanto é: que tipo de jogador você é? No time de Jesus, até os defensores jogam ofensivamente. Todos os jogadores, eles aderem à estratégia entregue pelo técnico Jesus. Ide e pregai o evangelho a todas as pessoas. Todas são chamadas a atacar. Até mesmo o goleiro, ele tem suas oportunidades também de atacar. Não só de defender, mas também de atacar. No time de Jesus é preciso um espírito de vencedor, mas um coração de cordeiro. Pois no time de Jesus se vence sendo cordeiro e não leão.